Olá! Hoje a gente vai mergulhar na arquitetura da nossa língua, o português. Vamos desmontar e entender os três blocos fundamentais de construção de qualquer texto: a frase, a oração e o período. Entender como eles se encaixam é o segredo para dominar a estrutura do idioma. Vamos lá? Para começar, vamos pegar algo bem simples e que todo mundo já usou: que pena. É curto, direto, mas comunica uma ideia completa, um sentimento inteiro. Ninguém precisa de mais nada para entender o que está sendo dito, certo? E aí vem a grande questão. Como é que isso funciona? Como uma comunicação pode ser tão clara e completa sem ter um verbo ali no meio? É exatamente essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. Nosso caminho hoje é bem claro. A gente começa pela frase, que é a base de tudo. Depois, vamos para a oração, que é onde o verbo entra em cena. Em seguida, o período, que junta tudo isso. Aí, claro, vamos para a prática e no final a gente amarra tudo para ver por que isso é tão importante. Bom, tudo começa por aqui, com a frase. Ela é o nosso primeiro tijolinho, o ponto de partida para qualquer comunicação que tenha algum sentido. É a ideia mais fundamental que a gente precisa entender. Então, o que é uma frase, afinal? A definição é simples. É qualquer enunciado com sentido completo. Não importa o tamanho. Se comunicou uma ideia, se fez sentido, pronto, é uma frase. E para ficar mais claro, olha só a diferença. De um lado, uma frase nominal, um torcedor fala. E agora, com o Vasco na frente da tabela? A gente entende perfeitamente o desespero, mas não tem verbo. Do outro lado, uma frase verbal. Com certeza vou ser zoado. Aqui sim, a presença da locução verbal vou ser zoado muda toda a classificação. E essas frases ainda podem ser classificadas pela intenção. A gramática nos ajuda a organizar em 5 tipos básicos: as declarativas, para afirmar algo, as interrogativas, para perguntar, as exclamativas, para botar a emoção para fora, as imperativas, para dar uma ordem, e as optativas, para expressar um desejo. E o mais legal é que a gente faz isso o tempo todo, sem nem pensar. Olha esse diálogo super comum. Começa com uma pergunta, uma interrogativa. A resposta é uma afirmação, uma declarativa, e termina com uma exclamação. Cada fala é um tipo de frase, construindo a conversa. Agora, vamos para o próximo nível. Se a frase é o nosso tijolinho, a oração é o motor. É aqui que a ação realmente acontece. E tudo, absolutamente tudo, gira em torno de uma peça principal: o verbo. Então a regra de ouro é esta. Uma oração é, por definição, uma frase que tem um verbo ou uma locução verbal. Isso nos leva àquela conclusão importantíssima. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Lembra do que pena? Aquilo é a prova. Agora, uma dica de ouro daquelas que salvam a gente. Muito cuidado com a expressão é que. Ela aparece o tempo todo no português falado, mas pode ser uma verdadeira armadilha na hora de contar as orações num texto. Olha só como funciona na prática. Na primeira frase, parece que temos 2 verbos, o é e o poderemos. Mas a expressão é que está ali só para dar uma ênfase. Se a gente simplesmente remove, olha o que acontece. Com uma ação eficiente, certamente poderemos. A frase continua perfeita, com sentido completo, mas agora com um único verbo, ou seja, uma única oração. Ok, já entendemos as frases e as orações. Mas e quando a gente começa a juntar tudo isso? Aí entramos no terceiro conceito, o período. Pensa nele como uma estrutura final, a casa pronta, que organiza e contém todas as nossas orações. E, basicamente, existem 2 tipos. O período simples, que tem uma oração só, ele deixa o texto mais direto, mais rápido, e o período composto, com 2 ou mais orações, que permite conectar ideias mais complexas e criar um ritmo diferente na leitura. Esse exemplo é perfeito. Pedi que todos viessem preparados. É só procurar os verbos. Pedi, 1, viessem, 2. 2 verbos, 2 orações, tudo dentro da mesma sentença. Pronto, é um período composto, sem mistério. Certo, a teoria já foi, mas a melhor forma de ver se a gente entendeu mesmo é colocando a mão na massa. Vamos analisar alguns exemplos para ver se conseguimos identificar essas estruturas na vida real. Primeiro desafio: 2 opções na tela. Qual delas tem sentido completo? Ou seja, é uma frase, mas não pode ser classificada como uma oração. Pensa aí na regrinha principal que a gente acabou de ver. E a resposta é a letra B. Que tarde azul!
A gente entende a emoção, a ideia é completa, então com certeza é uma frase. Mas, cadê o verbo? Não tem. Por isso, é uma frase nominal e não uma oração. Simples, né? A opção A tem o verbo casarei, então é uma oração. Agora vamos dificultar só um pouquinho. Temos um trecho de um texto do mestre Rubem Braga. O desafio é o seguinte: quantos períodos e quantas orações existem nesse parágrafo? Uma dica: para os períodos, fique de olho na pontuação final. Para as orações, é só caçar os verbos. E aqui está a análise. No texto, temos 5 pontos finais, o que nos dá 5 períodos. Já as orações, a gente conta pelos verbos. Tenha acabado, a, está, é, dançam, cantam e, de novo, tenha acabado. No total, 8 orações. E o mais interessante é reparar no estilo do Braga. Ele tem 5 períodos, mas o segundo é bem mais longo. É um período composto com 3 orações. Essa variação de ritmo é o que torna a escrita dele tão envolvente. Bom, com isso a gente chega ao fim da nossa análise. E o importante é perceber que isso não é só regra de gramática para decorar. Isso é, na verdade, a chave para entender a arquitetura do nosso pensamento quando ele vira palavra. Então, para resumir de vez e não esquecer mais, frase é qualquer ideia com sentido. Oração é essa ideia organizada em torno de um verbo. E período é a sentença completa, de um ponto final a outro, que organiza uma ou mais orações. Esses são os 3 conceitos essenciais. E para terminar, fica uma provocação. Agora que essa estrutura de blocos está mais clara, de que forma isso pode mudar o jeito como lemos um livro ou escrevemos um simples texto? Fica aí o convite para começar a reparar mais na beleza e na lógica por trás das palavras que usamos todos os dias.